Marcelo Furlani. E agora a gente vai falar com o Marcelo Favalli, que está na Suíça por causa do Fórum Econômico Mundial. Favalli, boa tarde para você. Ainda está aí, né? Exatamente. Olá, Marcelo, meu xará. Você sabe que nós somos frutos de uma geração de Marcelos, né? Eu sempre estudei, tinha um monte de Marcelo na minha classe. Eu, como nasci nos anos 70, fui criança nos anos 80, encontrei muitos dos nossos pares. Então, eu, por mim, calculo a sua idade também, Marcelo Torres. Tirando as anedotas e as coincidências, vamos falar aqui de dinheiro, de perspectiva para 2025 na Suíça. Dei uma esticadinha, saí de Davos, vim dar um pulo em Zurique, que é o coração financeiro da Suíça e uma das principais praças bancárias da Europa, fora da zona do euro, onde há um encontro paralelo de empresários. O Fórum Econômico Mundial, a cúpula de Davos, continua lá nos Alpes suíços, mas aqui no coração financeiro da Suíça, dinâmicas paralelas falando de 2025, e a pauta ainda é preservação, ainda é sustentabilidade. Um encontro com muitos empresários brasileiros falando da perspectiva de 2025 para esses temas, como será o financiamento, como que governo e as organizações privadas podem trabalhar juntos para uma evolução sustentável, um crescimento sustentável. Por que a sustentabilidade está tão em pauta aqui nesse encontro, tanto em Davos quanto as discussões paralelas em Zurique, e o nome do Brasil está no meio? Por causa da COP30, está todo mundo de olho, não só empresários brasileiros que podem contribuir, o governo brasileiro que está no olho desse furacão, mas também a comunidade internacional de olhos bem atentos no que o Brasil pretende falar e já tem apresentado de perspectivas de discussão. Lembrando que as duas últimas COP, elas não avançaram no final tanto quanto era se esperado diante do que se mostrou no início das discussões. Então, caberá ao Brasil aí, tem uma responsabilidade triplicada para conseguir avançar em 2 anos que foram aí muito aquém do esperado. Agora, voltando a falar em Davos, contagem regressiva, Marcelo Torres, para o pronunciamento, a conversa online de Donald Trump. A diferença entre Suíça e Washington são 6 horas por causa dos fusos horários. Então, ainda é cedinho, pouco mais das 9h30 da manhã no horário da capital americana, já passa das 3h30 da tarde aqui no horário da Suíça. Então, por isso, não aconteceu. Está previsto por volta aí depois do almoço no horário do Brasil. A gente está muito atento aqui, todo mundo de olho no que Donald Trump pode vir a falar. Vai ser a primeira grande fala dele num palco internacional desde a posse na segunda-feira. Só que nesses primeiros 3, 4 dias de governo, então vamos contar terça, quarta, quinta, 3 dias úteis, 4 dias considerando a posse, e ele já começa a assinar medidas provisórias ou então decretos a partir do momento da posse, aí a gente conta 4 dias, a questão é que ele vociferou, mais do que criticou, os mecanismos multilaterais, fala aí de um globalismo e começa a ter atitudes de tirar os Estados Unidos de organizações internacionais. A primeira, Organização Mundial da Saúde, depois as críticas foram para as Nações Unidas. Tem uma terceira que está na mira, a OTAN. O Tratado do Atlântico Norte, o tratado militar que protege o Ocidente, criado depois da Segunda Guerra Mundial, também é alvo de Donald Trump, ainda no primeiro mandato, quando ele foi presidente dos Estados Unidos, entre 2017 e 2021. Ele foi eleito também com esse discurso. A questão agora da comunidade internacional é o que ele vai vir a falar em Davos. E estão em pistas contrárias. É um caminho nas contramãos. Por quê? Torres, é o seguinte, o fórum aqui esse ano teve uma temática essencial. Como é que a gente reestrutura o mundo numa era de mais inteligência? Numa tradução menos literal do que é o slogan do Fórum Econômico Mundial aqui em Davos em 2025. Mas por trás disso, por trás dessa cortina, tem um conceito de união, de
todos nos abraçarmos de uma maneira ética e em prol de uma iniciativa em comum. Só que com o discurso de um Trump mais isolacionista, vai na contramão do que é debatido aqui. Então, todo mundo de olho, inclusive investidores, que vão balizar as suas decisões em 2025, depois do que ele vir falar aqui em Davos. Só queria trazer um dado que foi apresentado na segunda-feira, acabou repercutindo ao longo dos dias, que foi uma pesquisa apresentada pela Organização Mundial do Comércio, em que mostra um pessimismo de economistas-chefes de bancos, de outras organizações financeiras, como agências de análise de risco e investidores, dizendo o seguinte: economistas-chefes pesquisados em 130 países, 56% deles dizem estar pessimistas quanto aos resultados econômicos de 2026, quanto ao crescimento do PIB global em 2026, diante de atitudes políticas tomadas em 2025. Ninguém falou o nome de Donald Trump, mas dá para entender que o nome do presidente americano está no topo da lista. Depois, as incertezas que nós temos quanto à mudança do parlamento na Alemanha, onde haverá eleições parlamentares no próximo dia 23 de fevereiro. Então, muitas incertezas. Podemos ter um farol, podemos ter uma agulha de bússola apontando aqui para qual vai ser o norte dos Estados Unidos, até então a maior potência do mundo, conforme essas declarações de Donald Trump. Todo mundo com um olho no relógio, outro olho no telão, para ver a hora que o Donald Trump vai aparecer. Torres. Acompanhar tudo aqui, né, Favalli? Ao longo da programação do Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. Queria te parabenizar pelo trabalho que você está fazendo aí em Davos, viu? Trazendo sempre muita informação relevante aqui para a gente. Um abraço para você. Abraço.